Tamo aqui para falar de uma coisa que ficou bem, mas bem sem graça no BBB. A falta de conteúdo. Já chegamos naquela fase em que o programa realmente não tá mais gerando tanto conteúdo assim. E o Boninho bem que tentou, viu? Boninho bem que tentou, foi lá, tentou colocar a provocação lá com a mulher do Buda, colocou lá, fez uns vídeos no Instagram dele para dizer que ele tentou colocar, mas infelizmente não deu porque a equipe dele não tinha deixado passar. Enfim, o que aconteceu é que ele fez um vídeo ontem dizendo lá que ele queria, porque queria colocar um recado na tela pro Buda. Só que aí a equipe dele mostrou e disse que não. Aí ele disse que ainda assim ele continuaria com as provocações e prometeu continuar com as mensagens subliminares pro Buda captar. Essa mensagem subliminar foi o despertador de hoje, com a música Infiel da Marília Mendonça. E ele foi lá e ele cumpriu mesmo essa promessa. Para vocês não terem dúvidas sobre o que o Boninho falou, ele mesmo falando aqui para vocês. Vejam só. Vocês sabem que eu gosto de brincar e eu tinha preparado um recado pro Buda. Mas eu tomei bronca da minha equipe e eles não me deixaram colocar o recado do anjo. Então, para vocês aí de casa, esse é seu recado. Eu, dessa vez, perdi. A equipe manda mais do que eu. Fim de tarde aqui. Lindo, né? Esse visual é muito bacana. Eu perdi com a minha equipe, mas eu continuo insistindo. Então, olha só o ventão, ó. Ainda bem que eu tô bem. Então amanhã, às 10 da manhã, o pessoal falou e eu vou rolar. Marília Mendonça Infiel. É o toque de acordar de amanhã. O que isso vai dizer pra eles? Tanto faz. Mas vocês vão se divertir. De qualquer forma, foi o que aconteceu. Essa música tocou hoje de manhã. A Fernanda, na hora, entendeu que essa música tinha a ver com o Buda, tinha a ver com toda a história lá com a Pitel. O Buda ficou meio assim com essas mensagens subliminares e tal, mas o Boninho continua jogando isso pra eles lá dentro. Vamos ver até que ponto isso vai chegar. Eu tô doido pra ver como é que vai ser esse paredão de amanhã. A gente vai até falar para vocês das enquetes, porque não tem como a gente não falar delas. Nesse momento, praticamente todas as enquetes estão colocando a Yasmin como eliminada. A Yasmin seria a eliminada com mais ou menos 60% dos votos e o Buda continuaria na casa com cerca de 25% dos votos nessas enquetes. A Isabelle iria só passear. Só que aí não tem como a gente não falar da briga dos ADMs que tá acontecendo nas redes sociais. E eu vou dizer pra vocês, a gente tem que olhar pra essa briga de ADMs não como uma coisa de torcida. Não é pra vocês olharem um ADM ali da Isabelle, o ADM do Davi e tal. Não, vocês têm que olhar isso como uma briga de torcida. A torcida da Isabelle versus a torcida do Davi. Porque a torcida da Isabelle se posicionou contra o Buda e a torcida do Davi se posicionou contra a Yasmin. E aí, se a torcida da Isabelle conseguir eliminar o Buda, é um sinal de alerta para o Davi. Agora, caso a torcida do Davi consiga eliminar a Yasmin, a torcida da Isabelle precisa se ligar, porque talvez ela não seja tão forte assim. É muito importante a gente dizer isso aqui para vocês, porque afinal o BBB já está entrando naquela reta final, a gente já está chegando próximo do top 10, e cada vez que a gente chega próximo do top 10, vocês já sabem o que acontece. Chegou ali próximo do top 10, a coisa tende a desandar bastante.
chegou ali próximo do top 10, se as pessoas ali não tiverem força para continuar esse jogo, vocês vão ver perdendo muito, vocês vão ver o povo lá perdendo bastante seguidor, vocês vão ver o povo lá perdendo bastante força, porque nesse momento é preciso ter força. Não adianta você tentar fazer uma torcida sem ter força. E aí, quando o Buda se for eliminado pela torcida da Isabelle, esse sinal de alerta acender, a gente já tem pelo menos a ideia de que lá na frente a torcida da Isabelle seria capaz de eliminar um Davi, lá no top 3, lá no top 4, aliás, porque disseram que a final vai ser quádrupla. Pode ser que isso realmente aconteça, pode ser que a gente veja todo esse rebosteio aí. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho que vai ser a eliminação da Yasmin. Eu acho que a Isabelle não tá tão forte ainda, ou pelo menos ela não vai ter tanta força quanto o Davi tem até aqui. Mas isso é algo que a gente vai ter que descobrir, né, nos próximos dias. Amanhã vai ser interessante da gente ver e confirmar a tendência ou não das enquetes. Porque lembram daquele paredão que tava a Denisiane com a Fernanda? As enquetes todas diziam que a Fernanda seria eliminada. E aí, o que foi que aconteceu? Todo o rebosteio e a Fernanda ficou e a Denisiane foi eliminada. Percebem que isso pode voltar a acontecer, todo mundo apostando na Yasmin, inclusive nessas bets aí, a Yasmin tá com a odd mais baixa, mas de repente é o Buda que sai? Pode ser, né? Porque os dois já ali estão mesmo com fim de ciclo, os dois já verbalizaram isso lá dentro. E aí a gente agora vai falar dessa parte deles ali, dessas 24 horas ali, porque realmente não tem como a gente não prestar atenção em alguns detalhezinhos do que aconteceu ontem à noite. O Matheus estava todo feliz porque ele não conseguia acreditar que ele ganhou uma prova de sorte sem errar uma única pista ali. Ele foi certeiro em todas. Aí a Bia disse que isso era coisa de Deus, que ele realmente não foi só sorte, que teve toda essa ajuda divina para ele. Aí ele prometeu que ele não vai mudar o jeito dele de ser, que ele vai continuar sendo essa mesma pessoa, que ele vai ser o cara respeitador até o fim do programa e que se for para ele ficar, ele vai ficar desse jeito. Se for para ele ser eliminado, ele vai ser eliminado também por causa desse jeito. Ele ainda disse que não consegue mudar o jeito dele, que ele não consegue ser maldoso ou desrespeitoso com as pessoas e que ele não vai sair atirando ninguém, muito menos perguntando para as pessoas aí quem foi que tinha votado nele. Só que depois que o Davi colocou a caraminhola na cabeça dele, óbvio que ele foi querer descobrir, então, quem é que tinha votado nele. Eles fizeram as contas. Aí a Bia tava falando assim pra Isabelle que não era pra ela ter ido pro paredão, que não era pra ela ter chegado ao paredão. Aí a indicação da Pitel, ela colocou que foi o medo da Pitel de disputar um paredão, ou pelo menos de fazer o Buda ou a Yasmin disputar um paredão com a Alane e o Davi. Aí a Bia disse que agora eles têm que abrir o olho, porque a casa se dividiu. Tem o grupão pra lá e o grupinho pra cá. Eles vão partir pra cima, eles vão agora cair em cima do grupo menor. E que toda semana alguém do grupo menor vai estar no paredão. E alguém do grupo maior também. Aí vai depender do que é que o público tá pensando. Aí ela fala que a Pitel tinha realmente medo do Davi e da Alane e que não era pra Isabelle ter ido no paredão. Aí a Isabelle diz que ela entende, porque a Pitel é uma pessoa que tá desde o começo mirando nela. E aí, como ela conseguiu observar o movimento dos votos da casa, ela entende que ela não é uma prioridade pra Pitel, muito menos a Pitel é uma prioridade pra ela e tal. Só que ela reclamou da justificativa que a Pitel deu para indicá-la ao paredão. Ela disse, a Pitel falou
que a Isabelle não mostra a movimentação dela de jogo. Aí ela disse isso completamente indignada para Beatriz e para o Matheus. O que é mostrar o jogo? É ficar conversando com eles, é ficar lá no quarto gnomo junto com eles, é dizer em quem eu vou votar. Ela disse que não gostou disso, que ela simplesmente disse que não vai abrir o jogo dela para pessoas com quem ela não confia. E aí ela falou, quer dizer que para ser significativo e ser forte nesse jogo, como eles dizem, eu tenho que me meter na briga dos outros? Só que aí ela também ficou preocupada quando ela se deu conta que ela tá disputando um paredão com 2 amigos e que 2 torcidas vão para cima dela. Aí ela fala, a Yasmin é muito amiga do Buda, os 2 são jogadores bem fortes. E ela mesmo fala, eu vejo, eu sei que eles vão se unir na torcida, eu fico com o coração angustiado por causa disso. Aí a Bia diz pra Isabelle que não se preocupasse com isso, que ela ia ficar no jogo, que ela tem a força dela também, ela carrega toda uma representatividade e que ela vai ficar e que a coisa vai ficar entre os 2. Aí depois a Bia disse que ela sentiu um clima entre a Isabelle e o Matheus, porque a conversa dos 2 foi um pouquinho longa demais. Quem tava vendo na Globoplay viu que foi um pouquinho mais de 1 hora. Aí eles falaram de vários assuntos, mas esse destaque não tem como a gente não dizer, porque foi a partir desse clima aí entre os 2 que a própria Isabelle começou a se questionar ali, porque ela estava dançando com o Matheus e ao mesmo tempo votando nele. Não é um clima assim no sentido romântico, tá? Não vou colocar na maldade como a Bia tentou colocar. A Bia, inclusive, disse que ela é tapada para uns assuntos, mas que ela percebe outros. Aí ela joga assim que ela percebe que a Isabelle tá com muita relutância, porque a Isabelle parece que ela quer gostar do Matheus, só que aí ela fica parecendo que não quer, que ela fica negando isso e tal. E aí a própria Isabelle conta que ela ficou muito isolada na casa por causa da amizade dela com o Davi e que ela não abriu mão dessa amizade e que por causa, inclusive, dessa amizade com o Davi, por causa disso tudo, ela acabou tendo que dar uma outra oportunidade para conhecer as fadas, inclusive para conhecer melhor o Matheus. E aí o Matheus mesmo falava pra ela que ele sentiu que ela se isolava, que ela estava se isolando da casa de alguma maneira. Aí o Matheus também fala, e ela também fala a mesma coisa sobre o Matheus. Eu senti que você estava me isolando da casa, eu senti que você meio que não queria falar comigo também, me evitava. Aí o Matheus fala que agora, de uma certa forma, eles estão se aproximando, não só por causa da dança, não só porque eles acabam curtindo a festa juntos, mas porque o jogo tá meio que aproximando todos eles. O jogo meio que tá deixando claro, ou é que a Isabelle precisa tomar um lado. Lembram que eu sempre falei aqui no nosso programa que a Isabelle vai ser obrigada, mesmo que ela não queira, a decidir um lado nesse jogo? Ou ela vai ficar do lado do grupão, ou ela vai ficar com o lado do grupinho. E acabou que ela tendeu pro lado do grupinho, por causa do Davi e também por causa da Bia, porque as duas ficaram muito amigas depois daquela prova que elas fizeram junto, que ganharam a liderança juntas. E depois disso tudo, não tem como a Isabelle, inclusive, negar a proximidade dela com as fadas. E o pessoal das fadas até gosta da Isabelle, eles até disseram, só que eles sabem que não podem confiar muito nas posições dela, que não podem confiar muito nos votos, porque ela não se abre com relação a isso. Aí, em paralelo a toda essa conversa da Isabelle com o Matheus, lá no quarto dos gnomos, a Pitel estava falando que agora ela quer ir pro paredão, sim. Mas, ao mesmo tempo, ela estava feliz porque ela permaneceu no jogo. Ela fala que ela estava, assim, bastante preparada para ir pro paredão
e que no fundo ela disse que até queria ir pro paredão, que ela tá cansada desse jogo. E aí agora que foi o Buda e foi a Yasmin, ela quer saber qual é a da história, qual é o do público com relação aos gnomos. Aí a Fernanda diz que eles lá nos gnomos vão usar a Pitel como casca de bala contra o Davi, porque a Fernanda acha que de uma certa forma ela é muito mais forte que o Davi. E a Pitel fala, vai lá, me coloca, me bota no paredão, bota nós três no paredão aí e eu saio por aquela porta principal. Aí a Fernanda bate o pé e diz que não, você não vai sair do BBB, você é muito mais forte do que o Davi. Eu acho que a Fernanda não percebeu isso. A Pitel já tem uma leitura de jogo muito melhor. Tanto que ela mesma fez as comparações ali, ela mesma jogou isso lá para eles, ela fez uma leitura de jogo muito, mas muito boa, interessante. Ela disse que tem o perfil deles ali dos gnomos e tem o perfil delas lá das fadas. Ela disse que os perfis são completamente diferentes, que os perfis das fadas são muito parecidos, todos eles estão sempre para cima, sempre alto astral, e eles lá nos gnomos não, estão sempre mais para baixo, estão ali meio na média. E aí ela fala, por mais que eu seja alegre, animada, com vocês aqui dentro do quarto dos gnomos, o pessoal das fadas são animados para o Brasil, para as câmeras, que eles criam os bordões e que ela própria não faz isso, que eles são as pessoas alegres que estão vendendo, que estão ganhando e lucrando em cima disso. A Yasmin discordou disso, a Yasmin disse que não tinha entrado no BBB para isso, que ela achava que tinha que entrar no BBB para mostrar a pessoa real que ela é. E aí eu fico até pensando aqui, a Yasmin pensou que o BBB era uma casa dos artistas? Porque não tem como ela participar de um reality show como o BBB e aí ficar nessa de querer ficar se mostrando, de querer mostrar o verdadeiro eu. Você não tá lá pra mostrar o seu verdadeiro eu, você tá lá pra jogar. E um jogo, às vezes, pede que você acabe tendo que camuflar a sua própria personalidade para que você consiga prevalecer nesse jogo. Não é uma casa dos artistas, né? Aí depois ela reclamou da justificativa que a Bia deu pra cima dela na hora da indicação. E ela falou, quem me colocou no paredão não foi a Bia. Quem me colocou no paredão foi o Davi. E ela insiste, o Davi é o vice-líder, foi ele que fez a cabeça dela. Aí a Pitel tava falando assim, a gente não vende, a gente sabe que a gente não vende, que a gente não é um produto e que no final ganha esse programa quem vende melhor a sua imagem para o Brasil. E aí ela fala, eu tenho certeza que lá na casa dela, da Bia, ela não fica gritando, batendo cabelo, falando de produtos e que o Davi também não fica chamando os irmãos dele de inútil. E aí a Yasmin fala que todos eles ali são bastante hipócritas, que quando ela vai lá no quarto fada e vê as camas deles por lá, as camas estão sempre desarrumadas, que ela já viu as calcinhas da Bia rodando por outros lugares da casa, mas que a Bia quis jogar isso nela, que a Bia quis dizer que ela é que estava sendo a pessoa desrespeituosa no meio disso tudo. Aí ela mesmo fala que, aliás, a Pitel fala pra eles que eles estão num programa ali no quarto dos gnomos e as fadas estão em outro programa. Aí a Yasmin fala, eles literalmente podem fazer tudo. Aí o Buda também, no meio dessa conversa toda, ele falando que ele percebeu todo esse movimento ali e que agora ele também ia debochar. Ele prometeu que ele ia fazer o café da manhã igual o Davi faz, que ele ia colocar isso lá para todo mundo só para debochar deles. Só que o Buda não fez isso, obviamente, mas ele prometeu, né? Promessas são dívidas.
E aí a Fernanda tava falando assim que ela acha engraçado que a Bia leva esporro da produção, a Bia leva esporro de todo mundo, mas a Bia tá lá, ninguém fala dela, ninguém fala das coisas. A Alane também levou esporro de todo mundo, mas a Alane meio que foi perdoada, a Alane pode tudo, eles não podem nada. E aí foi essa conversa deles, meio desse ressentido aí, eles estão meio ressentidos. A Yasmin fala, por exemplo, que a indicação da Bia foi também de dar essa shade em cima da Fernanda, que ela quis dar essa alfinetada na Fernanda. E aí, por mais que a Bia tente ignorar a existência da Fernanda nesse jogo, ela não consegue. E aí não tem como, e ela fica jogando isso, dizendo que não se importa, mas ao mesmo tempo se importa. Aí a Pitel até fala que a Bia tinha muito mais motivos para votar na Plantana, que ela tinha muito mais motivos para indicar a Fernanda, mas no final ela resolveu colocar diretamente a Yasmin. E aí a Yasmin mesmo diz que ela foi colocada no paredão por culpa do Davi, que é o exterminador de camarotes, e que ele tentou de novo várias vezes e conseguiu dessa vez colocá-la no paredão. Aí pronto, eles ficaram nessa conversa, repetiram aí essa conversa por horas, meio chato, mas a gente tá só destacando para vocês o principal dessa conversa. Aí o Davi, lá com o Matheus, já estava fazendo os cálculos de que tem alguma coisa errada nessa história dos votos, porque o Matheus levou 6 votos, tinha alguma coisa diferente nesses votos. E aí eles foram lá fazer as contas de quem tinha votado nele. Aí eles chegaram à conclusão de que tá realmente estranho. Uma pessoa disse que votou nele, mas as contas não estavam batendo. E aí eles começaram a citar os nomes que provavelmente votaram no Matheus. Aí o Davi disse que eles tinham que ver lá no dedo duro os nomes da Raquel, da Giovana, porque provavelmente elas votaram no Davi. E aí ele citou que quem não poderia ter votado no Davi deveria ter sido acho que foi não, esqueci o nome que ele falou ali. Não importa. O importante é que o Davi quis que o Matheus fizesse esses cálculos, fizesse as contas para descobrir quem é que tinha votado nele, os votos que tinham sido dados nele. Aí depois o Davi sugeriu, vai descobrir os votos da Raquel ou da Giovana, porque aí você vai entender como é que foi. Aí posteriormente, de fato, o Matheus foi atrás de descobrir qual tinha sido o voto da Plantana. Aí, no meio dessa conversa, a gente já vai chegar lá, eles concluíram que toda a história que o Davi contou para eles descobrirem um voto não fazia tanto sentido. Que provavelmente a Lady, como o Davi tinha apostado, não tinha votado no Matheus, mas teriam votado em outra pessoa. A Bia, inclusive, disse que tinha votado no próprio Davi. Porque se tivesse votado nele, foi metade da casa em cima do Matheus. Se o Buda tivesse votado no Matheus e se a Lady tivesse votado no Matheus, ele teria 8 votos. Então seria muito mais massacrante, mais da metade da casa. E aí o próprio Davi coloca que a Lady teria votado nele, o Bila teria votado, o Buda, a Fernanda, a Pitel, a Yasmin. E aí ele acha que a Raquel e a Giovana votaram diferente de tudo isso. Mas não foi isso que aconteceu. E aí depois, quando eles estavam lá trocando de roupa, a Bia estava justificando por que ela não colocou a Fernanda, porque ela sabe que a Fernanda é uma jogadora, mas que a Fernanda não joga igual a eles, que a Fernanda se aproveita das situações, e que é uma pessoa que às vezes a gente vê se movimentando, que sabe andar ali pela casa, e que às vezes ela percebe que quando tem oportunidade ela tem que puxar as pessoas para perto dele.
Aí a Isabelle conta que ela já teve, sim, oportunidade de fazer parte dos gnomos. Só que ela não quis, porque ela não seria feliz fazendo o jogo de estratégia que eles falam. E aí ela fala também que ela tá com medo de fazer esse paredão com o Buda e a Yasmin, porque a Yasmin tem muitos seguidores. Aí o Davi até fala pra ela, tira isso da tua cabeça, aqui todo mundo é igual. Ela é famosa, profissional lá fora, aqui dentro é uma jogadora como você, como eu, e já tem 60 dias de BBB, você sabe que a gente tá totalmente igualado aqui, tira isso da sua cabeça. E aí, depois eles estavam conversando ali no Sincerão, a Bia tava dizendo que ela achava que a Lady tinha um posicionamento, apesar da Lady estar agora colada com os gnomos, que a Lady ainda tinha lá a opinião dela sobre as coisas. Aí o Davi disse que não, que ele não via a Lady desse jeito, que ele disse que a Lady estava querendo agredi-lo com palavras. E aí ele falou, o que ela fez lá no Sincerão não foi o posicionamento. Ela me xingou e eu não xinguei ela de volta em nenhum momento. Ela me mandou tomar no cu várias vezes. Aí ele continua dizendo que se tivesse ele mandado ela tomar no cu, todo mundo tava dizendo que ele desrespeita as mulheres e todo mundo teria esse argumento. E que o que ela fez ali não foi posicionamento, foi xingamento para agredi-lo com palavras. Aí o Davi também disse que a Yasmin é o que ela é, que ela é uma planta mesmo, que ela foi pro BBB para ter visibilidade, para tentar alavancar alguma coisa na carreira dela, mas só isso porque ela não saiu do lugar. E aí, no meio dessa conversa deles, aí falando sobre a Lady, falando sobre a Yasmin, quem é que sai do banheiro? O Buda. O Buda tava usando o banheiro do quarto magia. Aí ele sai do banheiro, a Isabelle ficou chocada. E aí, depois disso, o Davi foi lá verificar se o Buda tinha exatamente feito alguma coisa no banheiro, mas ele descobriu que, de fato, o Buda foi lá pra cagar, não foi lá pra ficar ouvindo atrás da porta. Inclusive, ele reclamou do cheiro que tinha lá. Aí, quando eles voltaram à conversa, a Isabelle também ficou chocada quando a Beatriz disse que a Lady tem um embate com a Fernanda, mas que agora as duas estão juntas ali nos gnomos. E depois a Isabelle e a Bia perguntaram, é isso que é movimentar o jogo? Você sendo inimigo dessa pessoa e agora você tá lá do lado dela? Então isso de fato não é uma movimentação de jogo, a gente sabe que não é, mas eles acreditam que seja. Aí o Matheus também disse que a Bia sempre citava a Fernanda nos discursos. E aí a Bia disse que não, que ela faz isso mesmo só para exemplificar as coisas, como são as coisas e tal. Mas que ela faz isso só para mostrar que a Fernanda estava errada nas situações. Enfim, a Bia às vezes também exagera muito nas colocações dela com relação à Fernanda. E aí o Buda desceu lá, contou para todo mundo o que ele tinha ouvido no banheiro. Aí a Yasmin queria saber, a Lady queria saber. Aí o Buda revelou que, eles acham que você é jogador, eles acham que você é isso e aquilo. E a Lady perguntou, eu quero saber babado, quero saber estratégia, não coisas que eles já tinham falado pra gente. A Yasmin também não se interessou muito com essa coisa que o Lucas falou. A Yasmin também não quis se interessar muito por essa conversa. E de fato, o que o Buda pescou ali de informações é nada perto do que eles poderiam descobrir a mais ali de informação. Aí depois, teve essa outra conversa também do Bila com a Fernanda. O Bila estava bem chateado com o Buda, porque ele descobriu nesse paredão que ele tá longe de ser uma prioridade do Buda. E que ele agora está sozinho no mapa, que ele está sozinho nesse jogo. Aí a Fernanda aconselhou ele que o Bila deve vir depois da Lady e da Yasmin nas prioridades do Buda. E aí ele também não gostou muito de saber disso.
Aí a Fernanda fala pra ele também que eles não precisam ficar repetindo toda hora, porque parece que eles estão lá se vitimizando. Ai, tadinho de mim, ele não me deu a imunidade. Ai, tadinho de mim, eu não sou prioridade dele. Aí ela diz que tudo nessa casa é usado contra eles, que ali dentro eles acabam não tendo o controle das falas dele, mas que as pessoas que pegam isso jogam na cara dele, jogam isso no jogo, e que ela percebe que as únicas pessoas que se protegem dentro dessa casa são as fadas. Aí ela aconselhou o Bila a usar o fato dele não ser uma prioridade para ninguém ali dentro como uma estratégia. Ela diz então pro Bila, ó, cara, não seja vitimista, não fica nesse negócio, que estranho, porque não quis me dar imunidade. Usa isso a seu favor. Se você sente que está excluído da casa, que ninguém quer ficar do seu lado, você já tem um ponto. Você ganhou uma prova do anjo? Escolha muito bem quem você quer imunizar, porque aí essa pessoa vai acabar criando uma dívida com você. Essa pessoa vai acabar sendo agradecida pelo seu ato. Use isso a seu favor. E aí, errada, a Fernanda não tá, obviamente. Esse é um conselho que, se o Bila usar, ele consegue avançar muito nesse jogo. Aí o Bila tava até se questionando, será que eu tô sendo chato lá fora? Será que as pessoas estão me vendo como uma pessoa chata? E aí o Bila, de fato, já percebeu que quando ele fica batendo muito na mesma tecla, ele acaba sendo, sim, visto como chato, como vitimista. Aí a Fernanda disse que às vezes é chato desse jeito, mas aqui fora pode ser que as pessoas percebam de outra maneira. E que talvez a maior fraqueza dele seja a maior força e que talvez ele não esteja vendo ou pensando dessa forma. E aí ele diz que quanto mais ele está prejudicado lá dentro, na verdade, ele pode estar se fortalecendo. Aí ela citou que isso era uma fala de um personagem de Guerra Mundial Z, mas que se aplicava a ele também, ao contexto dele. E aí depois eles foram analisar os cenários do paredão. Ela não gostou do cenário desse paredão, porque a eliminação da Isabelle ou da Yasmin não muda absolutamente nada no jogo. Ela diz que se a Isabelle sair, não vai mudar muita coisa, porque ela chegou por último lá nas fadas. E se a Yasmin sair, é a mesma coisa, ela chegou por último ali nos gnomos. Agora, se o Buda sair, já muda as coisas, porque o Buda é uma pessoa que movimenta mais o jogo, é uma pessoa que manipula as pessoas, que estrala as pessoas, e que se ele sair, aí sim eles vão ficar baqueados. Agora, se sair uma Yasmin ou se sair uma Isabelle, isso não representa muita coisa pro jogo lá dentro. E errada, a Fernanda não tá, de fato. Ela tá correta em ter essa análise. Só que a Yasmin pode até ser eliminada nesse jogo? Pode, a gente sabe, já viu que a possibilidade dela sair é muito grande. A diferença dela para a Isabelle é que a Isabelle já entrou com uma certa força pelo público. A Yasmin não. A Yasmin, ela já veio com toda a fama dela daqui de fora, toda a história que ela teve com Gabriel Medina. E que lá dentro ela se mostrou completamente diferente do que ela era nas redes sociais dela. Por isso que o público tá meio assim com a Yasmin. É diferente da Isabelle. A Isabelle não criou essa expectativa no público. Tanto que ela sempre entrou como uma das favoritas. E aí a Fernanda disse que ela também acha que a Pitel tá com medo do Davi e da Alane e da força dos dois. E aí ela disse mesmo, eu acho que a Pitel tem um cagaço da Alane e do Davi, porque ela não quis colocar nenhum dos dois no paredão. Aí depois ela diz, a Pitel não sabe a força que ela tem, ela não sabe se ela é forte ou não. Mas enfim, a Pitel não tá errada nessa leitura de jogo. A Pitel tá corretíssima, é isso mesmo. Aí a Fernanda disse que a Pitel deveria fazer vários outros movimentos ali para não ser alvejada pelos adversários. Ela disse que ficou puta quando a Pitel
não colocou o Alegrete no monstro, e aí mudou de ideia, disse que era para ela ter colocado o Alegrete no monstro. E aí depois a Fernanda disse na cara dela: Pitel, o cara te tirou do meu VIP, era para você ter feito a mesma coisa, era para você ter tirado ele do VIP da Bia. E de fato, não foi isso mesmo que aconteceu. E aí depois ela relata que ela tá com um certo ciúme ali, que ela percebeu da aproximação do Bila com a Giovana e com ela. Aí a Fernanda disse que a Plantana e a Raquel ficam com ciúme da aproximação dela com o Bila, que ela já reparou que as duas ficam olhando quando os dois estão brincando, estão conversando, e que elas ficam meio incomodadas com essa situação, do tipo, agora a gente virou os melhores amigos, porque e tal, a gente tava brigado, mas depois a gente voltou a falar um com o outro. Errado, a Fernanda não tá de fato em fazer essa observação. Só que o problema da Plantana com relação a isso é que parece que a Plantana também espera que o Bila entregue alguma coisa pra ela, que o Bila seja amigo dela. E o Bila meio que tá evitando a Giovana desde que os dois terminaram lá dentro. E aí fica nessa coisa mesmo. A Giovana não gosta da aproximação do Bila com a Fernanda, ao mesmo tempo que ela sente um certo ciúme dessa aproximação, porque isso seria mais benéfico para Fernanda do que para a própria Plantana. Quando o Bila estava próximo dela, poderia ser benéfico para ela. Eu acho que é nisso que a Fernanda está querendo dizer. Seja lá como for, a Fernanda demonstrou que ela está bastante chateada com essa situação toda. E aí, o Matheus, lá já era bem de madrugada, estava conversando com a Bia, e aí ele foi tentar descobrir quem tinha sido votado, quem tinha votado nele. Aí ele vai lá, pede, faz as contas, ele chega ali: eu acho que a Lady não votou em mim, a Lady ou a Raquel não devem ter votado em mim. Aí a Bia tava dizendo pra ele que não, que ela acha que sim, a Lady pode não ter votado mesmo nele, que a Lady pode ter votado no Davi. E aí eles abriram a central do líder, a Bia revelou o voto. Aí ele fez: vocês aqui não votam em mim, esses aqui mais ou menos. Aí ele fez lá por eliminação e pediu para ela ver o voto da Plantana. E aí eles descobriram que a Plantana tinha votado no Matheus. E aí pronto, e veio aquela confirmação para ele. E ele ainda disse: tá vendo como foi bom? Eu tive peninha dela. Aí a Bia falou que provavelmente a Lady não deve ter votado nele, que a Lady deve ter votado no Davi, porque afinal o embate dela agora é com o Davi e não com o Alegrete. Aí a Bia disse que a Lady tá lá com o pessoal dos gnomos, mas ela tem atitude, e que a Giovana acabou votando nele porque ela queria votar de fato na Bia, só que como a Bia não estava disponível para voto, ela foi para cima do Matheus, o que não deixa de ser uma verdade de fato. E aí os dois estavam lá fazendo essas análises de jogo. A Bia estava dizendo que ela não acredita que a Isabelle seja eliminada e que ela e o Matheus vão continuar sendo os alvos da casa. Depois, ela também falou de um argumento ali que da Pitel para indicar a Isabelle pro paredão. A Bia quer saber em que motivo, que movimentação é essa que eles estão cobrando da Isabelle, que coisa é essa que eles estão falando ali, de ir para paredão, de mostrar jogo. Ela disse que isso é muita falsidade que eles estão jogando para cima da Isabelle, e que eles acabam cobrando coisas dela que eles mesmos não estão fazendo. Inclusive ela chama isso de falsismo, que o grupo dali é falsismo mesmo, falsismo puro. Eu acho que ela quis dizer falsidade, mas enfim. Aí depois ela fala ali que ela escutou a Yasmin falando algo sobre a religião da Alane na central do líder antes da formação do paredão. A Bia, de fato, ouviu a Yasmin falar da religião da Alane, especificamente da promessa que a Alane fez. E aí ela pegou uma conversa pela metade
mas que ela entendeu que a Yasmin tinha dito que a Alane tinha quebrado uma promessa. Aí alguém lá dentro, na conversa, tinha dito que não era para falar da religião, e a Yasmin tinha garantido que não ia usar isso contra a Alane, e que não ia falar da religião dela. Aí o Matheus disse que isso era muito pesado, que era muito baixo eles usarem a religião da moça para falar dela. Aí o próprio Matheus fala que a Alane estava lá na sala e que a Alane tinha dito para ele que as coisas ruins estavam acontecendo com ela porque ela prometeu que não ia comer pão e acabou comendo pão. E que as pessoas que estavam na sala levaram essa conversa para Yasmin e que foi muito pesado da parte dela falar desse jeito da Alane. Aí eles disseram que a Alane ia ficar puta quando ouvisse essa conversa. A Bia prometeu que ia contar essa conversa pra Alane, e o Matheus até falou que ela vai ficar muito revoltada quando ela descobrir essa história toda. Aí eles mesmos disseram, não, vamos deixar pra gente falar isso amanhã, porque aí ela já vai estar um pouquinho melhor, ela já vai estar um pouquinho mais descansada disso tudo, e aí fica melhor de abordar. Aí a Bia também, no meio dessa conversa, tava falando que a Alane tem mesmo que bater no peito e assumir que ela perdeu as 500 estalecas, que ela tem que dizer que ela errou, porque ela queria guardar, assim, uma lembrança, porque o aniversário dela foi no BBB, 20 anos depois do aniversário do McDonald's e tal, e não ficar se desculpando. Assumir que errou, pronto, acabou, errei, levei as estalecadas e tá tudo bem. Porque ela falou, isso não foi por maldade, eu não fiz isso por maldade, mas porque todo mundo ali dentro do BBB é bastante deslumbrado com as coisas. E que se a Fernanda pegasse um copo do McDonald's e dissesse que estava fazendo isso para guardar para os filhos dela, ela também não ia ver maldade no meio disso. Aí depois a própria Fernanda, a Bia, fala sobre a Yasmin. Aí ela diz que as atitudes da Yasmin são de uma pessoa de 12 anos, que ela tem 35 anos, mas parece que ela tem 12 anos, que a Alane ia explodir com essa informação aí, desse negócio de religião e tal, sobre a promessa, e que no fundo a Yasmin acaba agindo como uma adolescente querendo arrumar briga. E de fato foi isso mesmo que aconteceu. Só que ela não usou essa história no paredão. E depois, conforme prometido mesmo, ela contou essa história para a Alane. Hoje de manhã, o Boninho tocou o Infiel da Marília Mendonça. Aí não teve jeito, né? O Buda acordou com essa música, a câmera focou nele e a Fernanda, na hora, entendeu que era pra ele. Depois ela mesma falou que ela estava rindo muito da primeira frase da música, porque eles tinham falado sobre esse negócio de traição no dia inteiro ontem, do porquê que a Camila não tinha falado com ele. Aí ela falou que essa música lá foi colocada mesmo de propósito ali, que o cara que coloca as músicas deve rir pra caralho da cara deles, deve rir muito, porque eles escolhem isso a dedo só pra fuder com eles. E aí, eles ouviram essa música, a Fernanda, a Pitel se divertiram, tentaram relembrar as frases iniciais da música, foi realmente engraçado. Aí rolou uma ação hoje de manhã, que todos eles ganharam um café da manhã lá, daquela marca de margarinas que patrocina o programa. A Isabelle recebeu presentes da terra dela, todo mundo experimentou ali as coisas. Foi boa parte da manhã só isso aí. E aí depois que a ação terminou, o Davi estava conversando com as fadas lá na sala, e aí ele falou que ele acredita que a Isabelle e o Matheus já iriam ser alvo do grupo essa semana e que provavelmente eles vão continuar sendo os alvos na próxima semana. E aí a Isabelle mesmo falou, eu sabia que o voto direto de alguém de lá deles ia pra cima de mim. E o voto da casa eu sabia que eu não ia, mas que eu já tinha imaginado que o poder coringa poderia ser usado contra mim e que quem tivesse uma indicação ia me mandar, mas que eu não ia pela casa. Aí o Matheus
tava dizendo lá que na semana que vem... Desculpa, o Davi tava dizendo que se o Matheus voltar do paredão, na semana que vem vão querer colocar ele de novo. E aí, se eles ganharem o líder de novo, eles vão botar o Matheus pelo líder e vão colocar a Isabelle pela casa. E que agora a Isabelle entrou no High School Musical ali do lado deles e ela vai ter que se fuder lá junto com eles também. Aí depois ele fala que o BBB é um jogo de comprometimento, que eles têm que se comprometer com todas as atitudes, gestos, palavras, ações, porque até pegar um lixo lá dentro, colocar na lixeira, pode ser visto como errado, pode ser visto como certo e tal, que é chato isso tudo, porque se ele faz um café da manhã, ele tá se comprometendo, porque as pessoas vão falar que ele tá fazendo o café para agradar e para as pessoas não votarem nele. De fato, tem muito disso ali dentro do BBB, é chato isso tudo. A Bia depois revelou essa história toda pra Alane. A Alane contou a promessa que ela fez para entrar no BBB. Ela disse que ela não ia comer pão durante o tempo que ela estivesse no BBB, porque era uma promessa. Só que aí ela disse que a punição gravíssima dela por esconder esse copo foi justamente o descumprimento da promessa que ela fez. Aí ela diz ali, lembra quando as pessoas não fazem jejum para alcançarem alguma coisa? Aí ela lembra, na festa do Lucas eu comi pão com alho, aí depois na festa do sábado eu comi McDonald's, comi Big Mac e esqueci que eu tinha feito essa promessa e aí eu fiz de novo. Aí a Alane disse que na hora ela ficou pensando que isso aconteceu por causa dessa promessa que foi quebrada e que ela tinha certeza que foi porque ela comeu o Big Mac. E aí eles contaram para a Alane o que eles realmente tinham ouvido da Yasmin dizendo sobre as atitudes dela. A Alane, de fato, não me pareceu muito chateada com isso, mas ao mesmo tempo ficou um pouquinho sim indignada quando ela descobriu que estão querendo usar isso contra ela. Aí depois a Isabelle foi conversar com a Raquel, com a Giovana, e ela fala também sobre o afastamento dela dos puxadinhos, porque os puxadinhos acabaram ficando mais próximos dos gnomos, e ela se aproximou mais da Bia de uma forma mais natural por causa da prova do líder que as duas fizeram juntas. Aí a Raquel levou a informação de que o Buda ia focar nela no Sincerão. A Isabelle agradeceu, mas ela disse que teria sido melhor ela não saber dessa informação, porque aí ela fica no meio de uma coisa, ela fica no meio do jogo de uma pessoa que ela não queria estar. Aí a Giovana disse que se não fosse o Michel, eles também não teriam se aproximado da Fernanda e dos gnomos. E aí a Isabelle fala que essa aproximação deles com os gnomos aconteceu de uma forma natural, do mesmo jeito que a aproximação dela com a Bia foi natural, apesar de ser inesperada por causa da prova que as duas fizeram juntas, que no final as duas acabaram se fortalecendo ali. E aí a Isabelle, a Raquel e a Giovana prometeram que elas não vão votar na Isabelle, que a Isabelle nem de longe é opção de votos para elas, que apesar do afastamento das duas estarem em lados opostos, elas vão continuar protegendo a Isabelle de qualquer maneira, que a Isabelle não será nenhuma opção de votos para elas. E de fato, esse comportamento delas tem mostrado isso. Elas gostam da Isabelle e a Isabelle não vai ser uma opção para elas. Aí teve o momento que a Bia também estava conversando com a Alane, isso já de tarde, em que ela disse que a Yasmin provavelmente vai usar a punição que a Alane levou no Sincerão. Aí a Alane também disse que ela acha que a Yasmin vai usar isso, mas que ela não fez com a intenção de ser proposital. Ao mesmo tempo, ela escolheu fazer e que talvez as pessoas vejam isso como uma coisa proposital e que ela fez sabendo que estava errado, mas que ela não pensava que as pessoas fossem pegar isso. Aí a Bia aconselhou ela, se eu fosse você, eu ia assumir tudo que eu fiz aqui, vou falar igual, como eu falei, você fez errado, você errou,
na sua colocação e tá tudo bem, um erro não justifica o outro, mas que você só queria levar uma lembrança e tal, e que não deixasse a Yasmin ou qualquer outra pessoa rebaixá-la por causa disso. Aí depois dessa conversa, um pouquinho mais antes do cinema deles, o Buda tava lá dizendo que ele ouviu uma conversa da Raquel, da Giovanna e da Isabelle, que elas estavam tendo uma DR sobre a Bia, sobre como a Isabelle se aproximou da Bia e se afastou delas, que elas estão distantes. E aí a Fernanda mesmo falou, mas elas estão juntas ali desde o momento que elas estavam fazendo aquela prova do líder. E aí a Pitel até falou, mas ela já estava tendendo pro lado de lá de qualquer forma. Ela sempre foi lá dos gnomos. Agora ela assumiu esse lado. Agora ela tá lá, de fato, colada com eles. E elas têm razão quando elas apontam isso pro Buda. Eu acho que só o Buda que não tinha se ligado nisso. Aí depois elas conversam e elas falam que a Isabelle e a Yasmin não pesam tanto nesse jogo, mas que o Buda pesa, que se o Buda for eliminado, isso vai causar um certo desconforto para eles, porque aí eles vão ficar baqueados, mas que é uma Yasmin, uma Isabelle, isso não vai fazer diferença nenhuma para eles. Aí a Pitel, nessa conversa, também fala que ela quer ir pro paredão, que ela quer ir pro paredão com o Davi, com a Alane, que ela tá pronta para disputar. Aí a Fernanda diz, não, você tem condições de passar por esse paredão. O mesmo conteúdo de sempre. Eles ali parece que não saem muito do lugar, pelo que vocês já perceberam. É chato, inclusive, a gente ter que falar todo o tempo da mesma coisa. Mas é o conteúdo que eles entregam pra gente. Não tem como a gente escapar desse conteúdo. Hoje à noite vai ter o Sincerão. Não sei que dinâmica vai ser, porque afinal o Boninho não libera isso com uma certa antecedência. Mas provavelmente, talvez ele nem vá para uma coisa tão pesada assim como ele foi na semana passada. Acabou ficando pesado, porque afinal a Yasmin já estava puta da vida com o Davi. Mas essa semana, depois de toda aquela briga, a Yasmin e o Davi se afastaram, mal falaram, não tiveram maiores complicações. Então acho que não vai rolar aquele conteúdo de baixaria. Seja como for, nós estaremos ao vivo aqui no Faropop para contar para vocês o que rolou ali nessa dinâmica, como é que as coisas estão por lá. Conto com a audiência de vocês. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.